Podemos assentar um instante. Meus queridos irmãos, nós estamos justamente no segundo domingo da Quaresma e hoje, de maneira muito especial, nós temos o Evangelho da Transfiguração, em que Jesus revela a sua divindade, a sua natureza divina. Há aqueles que só tinham enxergado em Jesus até agora um rosto humano. Mas Jesus é homem e é Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Entretanto, para compreender bem o Evangelho, nós precisamos regressar à primeira leitura da missa de hoje, que é uma das leituras mais difíceis de toda a Sagrada Escritura. Deus amava muito Abraão. Deus amou tanto Abraão que fez dele o pai de todos os judeus. Mas Abraão não esperava o que Deus iria aprontar com ele. Aqueles que Deus mais ama é os que Ele mais faz sofrer. Nós não entendemos essa lógica. Quando nós passamos por alguma dificuldade, nós temos logo a atender: mas Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Logo eu sou tão bom. Não é assim? Eu sou tão justo, sou tão honesto, sou mais santo do que o vosso filho. Eu não mereço passar por isso. Deus amava muito Abraão. Amou tanto que um dia disse para ele: olha, eu quero que você sacrifique o seu único filho por mim. Abraão já tinha 100 anos de idade quando Deus prodigalizou ele com Isaque. Foi uma graça, foi um milagre. E quando esse menino tinha por idade de 6 anos, Deus disse para ele: sacrifica o teu único filho por mim, se você realmente me ama acima de todas as coisas. E Abraão deve ter sofrido muito e subiu a montanha com o menino e disse para o menino: olha, nós vamos oferecer um sacrifício a Deus, Isaque. Mas meu pai, cadê? Estou vendo a lenha, o fogo. E quem vai ser sacrificado? E durante a subida Abraão disse: Deus providenciará, meu filho. Até essa subida lá, Deus providenciará. Quando chegou lá em cima, Abraão amarrou os olhos de Isaque, colocou ele sobre um feixe de lenha, acendeu o fogo embaixo e levantou a faca para matar o filho. Foi Deus quem pediu. Quando ele fez isso, os anjos apareceram e disseram: não levantes a mão contra o teu filho, Deus já provou tua fé. E fez promessas lindíssimas a Abraão, porque disse: pela tua fé, Abraão, serás pai de uma multidão. O que é que essa leitura tem a ver conosco nos dias de hoje? Principalmente para você que está passando por alguma dificuldade e você está brigando com Deus por isso. Por que que Deus está mandando isso para mim? Por que Deus está permitindo isso? Principalmente se você estivesse colocando num lugar de vítima. Principalmente para você, esta palavra hoje. É porque Deus lhe ama que Ele faz você passar por provas. Mas essas provas, nenhuma é acima de suas capacidades. Deus nunca lhe dará um frio maior do que o cobertor. Nunca. E sabe por que as provas? Porque Ele quer tirar o melhor de você. Ele quer tirar o melhor de você. De mim, Deus espera sempre mais. Repita comigo. De mim,
Deus espera sempre mais. Por isso é que Ele permite você passar por provas, privações, desafios e até mesmo perdas de pessoas queridas. Hoje nós estamos rezando o 7º dia. Mas quantas pessoas hoje no nosso país, com mais de 200 mil mortos, estão brigando com Deus? Ainda não compreenderam e talvez nunca aprendam totalmente a conviver com a dor da perda. E se perguntam: por que eu? Por que Deus fez isso comigo? Abraão também, quando subia a montanha, dizia: mas por que eu sempre fui fiel a Ele. Eu deixei minha terra para servir a Ele, agora Ele me pede o filho que Ele mesmo me deu. Deus queria que Abraão provasse a ele que a fé dele não era balela, não era só para os outros verem, porque tem gente que só tem fé para os outros verem, só tem fé quando tudo está bem, fraquinho, fraquinha, fantasioso, fantasiosa. A fé parece mais uma convenção social, é só quando tudo está bem. Basta aparecer um probleminha que a pessoa já se revolta, já busca outras filosofias, já sai da igreja. E Deus não vai atrás não, deixa a pessoa ir. Vai. Até você aprender que não é de porta em porta que se encara os problemas. Queridos, a fé não é balela. A fé de verdade não é brincadeira. E eu e você vamos ser provados muito ainda. Muito. E não é quando tudo estiver bem. É quando você achar que não merece e sofrer injustiças. Aí você vai dizer: nossa, como Deus é injusto. Eu ia para a missa todo dia e Ele fez isso comigo. Nossa, como Deus é injusto. Nós precisamos compreender que aqueles que Deus mais ama, Ele submete provas difíceis para que Ele tire de nós o melhor. E sabe por que eu digo isso? Porque no Evangelho de hoje, Ele olhou para Jesus e disse: esse é o meu filho mais amado, muito amado. E ninguém sofreu mais do que o seu filho único. Ninguém. Nenhum de nós sofreu mais do que Jesus. Nem sofreremos. Nenhum de nós foi mais injustiçado do que Ele. Na frente da própria mãe. Ele não poupou o seu próprio filho. Por isso, queridos, a fé de Abraão, ele é considerado o pai da fé por isso. Ele estava disposto a tudo, tudo, por amor a Deus. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? A gente já sabe na cabeça, né? Na cabeça a gente sabe. E quando é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Quando eu pego aquele diagnóstico médico miserável, quando eu perco aquela pessoa que eu mais amava, mesmo assim, Senhor, eu não te abandono porque não te perdi. É quando Deus pede: ó, sacrifica o teu melhor. Qual é o teu melhor? Eu estou fazendo 7 missas, vou dar um exemplo bobo, né? Eu vou para a igreja 7 vezes para Deus me dar aquilo. Se Ele não me der aquilo, eu também nem vou mais na igreja. Já ouviram isso? Como se eu estivesse provocando Deus. Queridos,
Deus vai pedir de mim e você o melhor. Um dia Ele vai pedir de mim e você o melhor. E Ele vai dizer: deixa que eu cuido. Eu posso cuidar melhor do que você. Você vai dizer: não, Senhor, o Senhor me deu, agora é meu. Não. Está lá no livro de Jó. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não perdemos absolutamente ninguém. Ninguém é nosso. Todos somos de Deus. Eu penso que o que é que deve ter movido Abraão a levar seu filho para sacrificar? Abraão deve ter pensado: bom, se ele me deu um filho com mais de 100 anos de idade, ele pode me dar outro. Ele sabe mais do que eu. Por que que ele deixou que essa pessoa que estava na UTI ir embora? Por que que ele não trouxe de volta para mim? Ele sabe mais do que eu. Eu não sei. Deixa doer. Deixa sofrer. Por que que ele mandou esse diagnóstico médico? Ou porque pelo menos mandou? Não, porque ele permitiu. Que Deus, Ele não tem acesso para mandar doenças, porque Deus é bondade infinita. Ele permite provas, é outra coisa. Ele permite desafios, é outra coisa. Portanto, quando um pai quer saber se um filho está preparado, ele põe ele numa escola difícil e manda a escola passar diversas provas para ele. Só assim saberemos que ele estará capacitado para toda boa obra. Na escola da fé é igualzinho. Para saber se sua fé realmente está amadurecida, você tem que perder todas as suas seguranças. Todas. Inclusive pessoas. É assim que Deus lhe desarma de tudo. Para dizer: está vendo? Sou eu quem lhe sustento. Sou eu o seu Senhor e Criador. Recorra a mim. Sou fiel o suficiente para nunca te abandonar. O que Deus quis dizer para Abraão foi isso. Quando Jesus estava na cruz, deve ter passado pela cabeça dele: nossa, meu Deus, tanta gente que eu ajudei hoje está gritando: crucifica-o, crucifica. Tanta gente que eu ajudei hoje está pedindo a minha morte. Tanta gente falsa. A dor dos pregos não foi maior do que a dor da traição de Judas. Mas nem por isso ele brigou com Deus. Ele pediu ajuda. Meu Deus, por que me abandonaste? Pediu socorro. Se desesperou na cruz. Deus humano é o que nós vamos celebrar na sexta-feira da paixão. E para concluir, meus irmãos, isso que eu estou vos falando, eu não sou mestre. E não é porque estou falando que tenho domínio. Eu estou falando na mesma situação de vocês, com a mesma fé imatura de todos nós. Porque nesta vida, nesta área, não tem mestres, só tem alunos, só tem aprendizes. Ninguém pode se considerar doutor. Até este que vos fala, inclusive este que vos fala, não sabe lidar.
É por isso que estamos aqui, para pedir que o Senhor nos amadureça, nos dê uma fé como a de Abraão, uma fé inabalável, totalmente entregue à vontade do Criador. E quando eu não compreender como Abraão não compreendeu, por que ele me deu e depois ele quer tirar o meu bem mais precioso, que é o meu filho, eu não sei. Mas se ele pediu, ele sabe mais do que eu. Eu vou fazer. Eu vou me entregar. Se você não sabe por que aconteceu isso, faça como Abraão. Façamos como Abraão. Eu não sei, Senhor, mas Tu sabes. Por isso eu me entrego nas Tuas mãos.